Muito obrigada, doutora Yara. É difícil falar depois da senhora, com essas informações tão chocantes e impactantes que a senhora nos trouxe. Acredito que todos nós, embora já de alguma forma tenhamos contato com essas notícias, são realmente avassaladoras essas informações que a senhora nos trouxe. Especialmente a questão, né, da floresta amazônica, o fato de já estarmos produzindo mais gás carbônico do que absorvendo, o cenário preocupante de seca, de desertificação, as doenças causadas por toda essa degradação, e aqui eu peço licença para lembrar que, inclusive, há estudos relacionando o próprio surgimento do novo coronavírus, né, a toda essa degradação ambiental. Enfim, já tem estudos fazendo relação direta com a exploração desenfreada e desmedida dos nossos recursos naturais. Enfim, é um cenário muito preocupante mesmo e que só nos chama à urgência desse problema. E agora vou passar então a palavra ao meu colega, né, que também muito estudioso no assunto e que vai contribuir sem dúvida enormemente para o debate. O doutor Tiago Fans, desculpa, eu não vou saber, Fenster Pfizer, acertei? Não. Fenster Zeifer, defensor público do Estado de São Paulo e doutor em Direito Público. E agradeço mais uma vez aos nossos palestrantes, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão acompanhando o nosso evento, e passo então a palavra ao doutor Tiago. Muito obrigada. Habilitar meu microfone. Bom, muito boa noite a todas e todos. Para mim é uma alegria poder participar de um evento sobre a questão da emergência climática na Defensoria Pública de São Paulo, né, com um público tão seleto e da mesma forma, né, os integrantes aqui da nossa mesa virtual, igualmente, quero saudar o nosso defensor público geral, inicialmente, doutor Florisvaldo, que tem feito um trabalho fenomenal, aí, uma das nossas grandes lideranças institucionais, não só no âmbito do Estado de São Paulo, mas da Defensoria Pública Brasileira. Então, faço a saudação especial, o querido amigo. Eu também quero saudar ao diretor da escola da Defensoria Pública, DEDEP, o Guilherme Pitina, que também tem feito um trabalho fantástico à frente da escola. Quero saudar o núcleo, a coordenação do núcleo de direitos humanos, de cidadania e direitos humanos, aqui representado pela Letícia, mas também o Davi, o próprio Paulo, que nos acompanha, que vai debater com a gente depois, que também é membro do núcleo. Uma saudação também muito especial ao Carlos Bocuí, um querido amigo, incansável, que junto à PROAN tem feito há décadas, Carlos, um trabalho fantástico no enfrentamento desses desafios da política ambiental no Brasil. Atualmente, inclusive, integra o Observatório Ambiental do CNJ, criado recentemente. O Carlos integra, um dos membros do Observatório, também um espaço importante já no âmbito do sistema de justiça. Então, saúdo aqui a todos da sociedade civil que militam na área ambiental e que eventualmente se fazem presentes aqui no nosso evento. Bom, falar depois da querida professora, a doutora Yara, é um desafio. Eu recordo e faço questão de registrar que a doutora Yara foi uma das primeiras, ela me corrige se isso não for verdade ou precisa a minha informação, ela atuou como perita ambiental nas primeiras ações civis públicas em matéria ambiental que nós tivemos no estado de São Paulo. Acredito que, não sei se a primeira ou uma das primeiras, inclusive, ajuizada pelo professor Paulo Afonso Leme Machado, logo depois
né, que a Lei 6938 de 81 atribuiu essa legitimidade ao Ministério Público. Então, a professora Yara é, de fato, né, uma autoridade, uma personalidade histórica aí na construção, né, da política ambiental e nessa conexão também com o próprio sistema de justiça, né, a judicialização das questões ambientais aí desde do início, né, 4 décadas atrás. Aliás, no ano de 2021, a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, está celebrando 4 décadas de existência. Foi no final de agosto, né, desse ano que, então, nós celebramos. Aí eu identifico a Lei 6938 talvez como a certidão de nascimento do direito ambiental brasileiro, né? E, enfim, com isso eu passo, né, a tratar desse tema tão importante, né? Eu vou trazer um pouco, embora todas essas considerações da professora Yara são o pano de fundo, né, científico que deve nos conduzir na narrativa jurídica, na abordagem jurídica da questão das mudanças climáticas. De fato, hoje, né, há poucas semanas, a gente teve a divulgação do esboço, né, na verdade, da análise preliminar do grupo 1 do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, né? Eles estão em vias de finalizar agora o AR6. Nós tivemos a informação relativamente, são 3 grupos de trabalho, né? O relatório que foi apresentado diz respeito ao grupo 1, nós ainda temos do grupo 2 e 3 que vem no início de 2022, estão somente concluindo esse relatório, que é importantíssimo, inclusive, né, também para as discussões da COP26, como mencionado pelo Acauí, né, e o nosso evento aqui tem uma conexão também direta com a questão da COP26 e da política ambiental brasileira em matéria climática, né? De fato, dos últimos dados apresentados pela professora Yara é algo absolutamente alarmante, né? Então, o bioma amazônico, a floresta amazônica é hoje mais fonte de emissões de CO2 do que sumidouro, né? Do que estoque de CO2, o que demonstra justamente a gravidade do cenário que nós estamos enfrentando, não em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil e nesse instante. Ou seja, já há algum tempo, né, os cientistas, como o próprio Carlos Nobre, né, junto com o Thomas Lovejoy, que é um outro cientista que há muitas décadas estuda a biodiversidade na Amazônia, a questão climática, eles já vinham apontando o chamado tipping point, né, o chamado ponto de não retorno ou inflexão em relação à perda da cobertura vegetal original na floresta amazônica. Hoje nós já nos aproximamos de algo como 20% da perda da cobertura vegetal original e entre 20% e 25% nós corremos o risco de alcançar um ponto de não retorno que nos levaria a um processo irreversível de savanização da floresta amazônica. Isso é algo absolutamente, né, grave. Ou seja, a gente pensa, mas em São Paulo, o que a Amazônia tem a ver com São Paulo? Bom, eu acho que depois da apresentação da palestra aqui, fantástica, da professora Yara, vocês não têm mais dúvida nenhuma em relação, né, ao impacto, por exemplo, no âmbito dos recursos hídricos, a crise hídrica, ou seja, você provocar esse cenário de desequilíbrio, né, a questão dos rios voadores, ou seja, a Amazônia ela presta, né, um serviço ecológico que transcende muito, né, o âmbito territorial dos estados abarcados pelo bioma amazônico. Né? O Brasil inteiro sofre os impactos negativos do desmatamento na Amazônia. Ou seja, isso é algo absolutamente grave. Né? Ou seja, nós estamos aí trazendo um pouco essa discussão para o âmbito do sistema de justiça, acompanhando, né, várias ações, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que chegam ao ponto de suscitar, né, o que a gente denomina de um estado de coisas inconstitucional
em matéria ambiental ou até mesmo climática. Isso foi muito bem colocado, por exemplo, na ADPF 708, a famosa ADPF sobre o Fundo Clima, ou seja, mas da mesma forma na DO 59 do Fundo Amazônica. Nessas duas ações nós tivemos audiências públicas realizadas pelo Supremo Tribunal Federal no segundo semestre do ano passado. Outras ações importantes, a DPF 723, que trata também da questão suscitando um estado de coisas inconstitucional, por exemplo, no enfrentamento, no combate aos incêndios, às queimadas, tanto no Pantanal Mato-Grossense como na Amazônia. Ou seja, a gente tem aí um cenário muito bem caracterizado, os últimos índices de desmatamento, índices oficiais gerados pelo próprio INPE, ou seja, dados oficiais, e hoje nós temos um aparato tecnológico primoroso no sentido, os sistemas DITER e PRODES do INPE, eles fornecem informações muito fiéis a respeito do volume, ou seja, do desmatamento, inclusive em tempo real, do que está acontecendo na floresta amazônica hoje. E os últimos anos têm revelado justamente esse cenário de um estado de coisas inconstitucional, também do ponto de vista fático, comprovando novamente essa escalada do desmatamento. Eu esqueci de mencionar uma outra ação também importante que tramita no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 760, que trata justamente do chamado PPCDAM, que é o plano de combate ao desmatamento na Amazônia, que vigorou por um período superior a uma década e que teve um grande êxito no enfrentamento do desmatamento na Amazônia, que foi tornado totalmente inoperante pelo governo federal já há algum tempo, desde que assumiram, desde que o atual presidente assumiu o governo federal. Isso tudo revela justamente um cenário que, conjugado a esse infeliz cenário legislativo que a professora Yara também sinalizou, de um movimento de flexibilização da legislação ambiental no Brasil. É importante que se diga, ao longo dessas 4 décadas de desenvolvimento da política ambiental brasileira, desde lá do início da década de 80, a gente constatou, desde aí passando pela própria constitucionalização da proteção ambiental, onde se reconheceu um direito fundamental ao meio ambiente, tudo isso demonstra sempre, com alguns altos e baixos, um movimento progressivo de fortalecimento da política ambiental no Brasil, do marco legislativo de proteção ambiental. Então, de fato, depois de 4 décadas, a legislação ambiental e a política ambiental brasileira tem talvez um dos seus maiores desafios, um dos momentos em que o legislador brasileiro, infelizmente, toma aí iniciativas absolutamente impensáveis diante da gravidade desse estado de emergência climática e ambiental que se vive no Brasil e no mundo. Ou seja, ao invés do que seria, ao meu ver, o razoável de se fazer num momento como esse, de fortalecer a política ambiental, a gente vê justamente o contrário. O sucateamento da estrutura administrativa de órgãos ambientais em diversos estados, mas aí, no âmbito federal, isso ganha uma dimensão ainda mais expressiva, órgãos como o IBAMA, ICMBio, ou seja, cada vez com o seu orçamento reduzido, tornando inoperante, por exemplo, a fiscalização ambiental, o exercício do poder de polícia ambiental. A gente sabe que os mecanismos de comando e controle em matéria ambiental são fundamentais para repressão de práticas ilegais em matéria ambiental. E eu falei, da mesma forma que nós temos hoje tecnologia, que nos permite identificar, no escritório, por exemplo, do IBAMA, em Brasília ou em outro estado, você consegue ter informações a respeito do que está acontecendo na Amazônia. Ou seja, nós temos hoje sistemas de informação
geográficas que nos fornecem, né, inclusive no âmbito do sistema de justiça, né, órgãos, instituições como o Ministério Público Federal, estadual, detêm hoje essa tecnologia para compreender, né, até mesmo a defensoria, em algumas áreas temáticas, compreender o que está acontecendo, por exemplo, né, na Amazônia em termos de desmatamento. Agora, se não tiver estrutura administrativa, organizacional por parte dos órgãos ambientais para fazer a devida fiscalização, né, e autuações administrativas, etc., você acaba, né, tornando inoperante todo o sistema necessário para o enfrentamento, de fato, do combate ao desmatamento, etc., etc. E é importante quando a gente fala, né, da questão das mudanças climáticas, e aí eu quero trazer um pouco a discussão, inclusive para o tema dos direitos humanos, né? A gente tem acompanhado isso, por óbvio, tem uma correlação direta com a proteção dos grupos vulneráveis, né? E aí o papel também do sistema de justiça e da Defensoria Pública nesse sentido, desde pelo menos 2017, né? E aí eu destaco a opinião consultiva número 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre meio ambiente e direitos humanos, né, que se deu no âmbito da chamada jurisdição consultiva da Corte. A gente tem identificado um movimento muito importante no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos em assegurar a autonomia desse direito humano ao meio ambiente. A gente tinha sempre uma jurisprudência já anterior da Corte, mas que tratava da proteção ambiental de forma um tanto quanto periférica, não atribuindo a devida autonomia a esse direito que está consagrado desde 88, por exemplo, no Protocolo de São Salvador, no artigo 11. Aliás, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos é, inclusive, precursor, né, do reconhecimento desse direito humano ao meio ambiente, diferentemente de outros sistemas regionais e mesmo do sistema ONU. Né? Hoje nós temos, felizmente, já há alguns anos, uma relatoria especial no Alto Comissariado da ONU sobre Direitos Humanos, uma relatoria permanente que trata, né, justamente do tema Direitos Humanos e Meio Ambiente, presidida pelo David Boyd, que é um professor canadense fantástico, inclusive ele participou da audiência pública do Fundo Clima, né, no STF. Eu tive a felicidade de participar também, representar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Academia do Direito Ambiental, junto com o professor Ingo Sarlet. Né, nós participamos juntamente do mesmo painel na audiência pública, tratando, né, dessas questões envolvendo, inclusive, o reconhecimento de um direito fundamental, a integridade do sistema climático, né, os deveres de proteção do Estado em matéria ambiental. E o David Boyd participou, né, inclusive destacando a importância, né, do papel do sistema de justiça. Ele chega a mencionar, inclusive, a importância de novos mecanismos, em especial na criação de comitês de monitoramento, né, de cumprimento de decisões judiciais. Eu dou um exemplo interessante para vocês: a Corte Suprema da Argentina, num caso parecido com o enfrentado pelo STF nessa DPF 743, que eu mencionei para vocês, sobre os incêndios e as queimadas na Amazônia, a Suprema Corte da Argentina instalou um comitê de emergência ambiental para fiscalizar, né, e exigir o cumprimento de medidas em relação a queimadas no delta do Rio Paraná, né, muito próximo ali da região do Pantanal, inclusive nossa, e tudo mais. Ou seja, são problemas que, né, cada vez mais as cortes constitucionais, o sistema de justiça tem se deparado. Né? Então, essa discussão hoje de um estado de coisas inconstitucional, né, ela revela também, né, a maior vulnerabilidade. Isso está na opinião consultiva número 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu mencionei anteriormente. Ou seja, temas como mudanças climáticas, né, elas revelam, né, a maior vulnerabilidade e o impacto em relação à proteção dos direitos humanos de grupos sociais vulneráveis. Né? A questão dos povos indígenas é só um exemplo, mas é um exemplo que é muito relevante do ponto de vista, por exemplo, no Brasil. Né? A gente teve agora,
né? Há poucas semanas a gente tem discutido, o STF ainda não decidiu, mas está discutindo a questão envolvendo o marco temporal em relação aos territórios indígenas, né? A professora Yara mencionou, inclusive, essa discussão, um projeto de lei absurdo que busca, né, consagrar no âmbito infraconstitucional esse suposto marco temporal. Eu destaco no voto do ministro Fachin, né, divulgado recentemente, a consagração da tese, da chamada tese, né, da dupla afetação dos territórios indígenas, que é algo absolutamente fundamental. A professora Yara destacou: não existe espaço, né, territorial mais protegido do ponto de vista ambiental do que os territórios indígenas, né? Inclusive mais do que as unidades de conservação da Amazônia, né? E muito mais se a gente comparar com áreas privadas, né? E pensar, por exemplo, na proteção de áreas de preservação permanente, de reserva legal no bioma amazônico, né? Então, você tem nos territórios indígenas, e isso está reconhecido no voto do ministro Fachin e já estava reconhecido anteriormente no voto do ministro Aires Brito, no caso Raposa Serra do Sol, né? Ou seja, a importância dessa tese da dupla afetação dos territórios indígenas. O que isso, na essência, quer dizer? Proteção dos povos indígenas é sinônimo de proteção da natureza, né? E a gente precisa reconhecer justamente a importância dos serviços ecológicos prestados pelos territórios indígenas. E, claro, pelo bioma, pela floresta amazônica, quando mantida em pé. Nós temos aí, do início de 2021, inclusive, a consagração, né, da lei do pagamento por serviços ambientais, embora diversos vetos, né, que acabaram prejudicando muito, né, a operacionalização, e vamos ver como é que virá a execução, né, a regulamentação, o decreto regulamentar da Lei da Política Nacional de Serviços Ambientais, mas eu queria destacar, né, que a sociedade, de um modo geral, ela deve visualizar nos territórios indígenas, assim como nas unidades de conservação e outras áreas especialmente protegidas, mas aqui eu quero dar visibilidade à questão dos territórios indígenas, né, dos serviços ecológicos que esses territórios, né, porque mantidos preservados, com meio ambiente íntegro, rígido, né, em equilíbrio, presta para a sociedade e, inclusive, né, para atividades como a agropecuária, né, serviços relacionados à qualidade do solo, polinização, regime hídrico, ou seja, recursos hídricos, né? Ou seja, são todos serviços que têm uma conotação econômica fundamental para a atividade produtiva. Então, muita gente, mas, né, é muita terra para pouco índio. Para tudo, isso do ponto de vista da proteção ecológica, né, num cenário grave como esse, não tem o menor sentido. Os povos indígenas, né, o modo de vida tradicional desses povos, ou seja, né, tem se demonstrado, né, absolutamente de acordo com a proteção da natureza. Então, isso tem uma correlação também direta, né, com proteção de grupos vulneráveis, direitos humanos e proteção ecológica. É importante a gente identificar esse cenário. Claro, a gente pode transpor essa discussão, né, dos deslocados ambientais, né, dos refugiados ambientais, alguns denominam, que tem tanto uma perspectiva internacional, né, por óbvio, né, mas também nacional, interna dos estados nacionais. Ou seja, você tem hoje, a professora Yara destacou de forma clara isso na palestra dela, ou seja, a crise hídrica, esse processo, né, que leva, né, a desertificação, enfim, de regiões. O Nordeste, hoje, eu também acompanhei um documentário recentemente tratando disso, ou seja, né, e cada vez a ciência é mais clara no sentido, né, da gravidade disso. Né, isso impacta, né, desde lá, o professor Beck, né, famoso pela teoria da sociedade de risco, ele já, lá atrás, década de 80, né, ele destacava essa ideia, ou seja, nesse modelo de sociedade de risco que a gente vive hoje ainda, né, na medida em que as riquezas se acumulam acima, na perspectiva das classes sociais, né, os riscos ambientais e os efeitos negativos, né, dessa sociedade de risco, do impacto ecológico, eles se acumulam abaixo, impactando, ou seja, né, aqueles grupos sociais mais vulneráveis. Né? A gente, inclusive, no âmbito da atuação da Defensoria, a gente destaca, né, e evidencia o reconhecimento, inclusive, de um conceito de necessitado
do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico, e muitas vezes, né, a privação de direitos sociais, a privação de condições materiais mínimas de bem-estar, né, ela caminha junto, né, com a privação em relação a um patamar mínimo de qualidade ambiental. Na opinião consultiva número 23, que eu mencionei antes, tem uma passagem dela que é muito clara em afirmar, ou seja, um patamar mínimo de qualidade ambiental se constitui como uma pré-condição ao exercício dos direitos humanos no seu conjunto, né, de todos os direitos humanos. Então, além de se consagrar o direito ao meio ambiente como um direito autônomo, da mesma forma, a gente pode até falar de um conceito de mínimo existencial ecológico, como o STF já consagrou em pelo menos 2 decisões, né, no voto do ministro Lewandowski, lá no caso do Código Florestal de 2012, né, e mais recentemente na própria decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, na DPF 708, né, em que ele faz um diálogo de cortes, né, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é algo também importantíssimo da gente identificar na atual jurisprudência do STF em matéria ambiental. Praticamente todas as decisões fazem referência, né, a tratados internacionais em matéria ambiental, né, que, aliás, o STF já tem reconhecido, inclusive, o status supralegal de tratados internacionais em matéria ambiental. Tem uma decisão paradigmática da ministra Rosa Weber, num dos casos sobre amianto, de 2017, que ela reconhece a Convenção da Basileia, né, reconhece o status supralegal da Convenção da Basileia. E cada vez mais também, né, ou seja, você, na medida em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como mencionei antes, toma essa dianteira em reconhecer o direito ao meio ambiente como um direito humano, autônomo, todos os tratados internacionais em matéria ambiental passam a ser reconhecidos, né, com pelo menos o status supralegal, todos aqueles já ratificados pelo Brasil. E o Brasil ratificou praticamente todos os grandes e importantes tratados em matéria ambiental, com exceção, aí eu, né, presto de novo a minha homenagem ao Bocuí, com exceção, infelizmente, do Acordo Regional de Escazú, sobre os chamados direitos ambientais de participação, né? Acesso à informação, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. É um diploma também que se alinha muito, muito em relação ao conteúdo da própria opinião consultiva número 23. Infelizmente, o Brasil assinou o Acordo de Escazú, ele é de 2018, né, no segundo semestre de 2018, mas o Acordo de Escazú está represado. Né? Mas muito embora, né, por razões políticas, está lá represado no Ministério de Relações Exteriores, infelizmente, né, ele entrou em vigor em 2021, né, em maio de 2021, após alcançar a 11ª ratificação. Os últimos 2 países foram México e Argentina. Ele entrou em vigor em abril. E, importante, e aí por isso eu mencionei o Acauí, né, que por tantos e tantos anos esteve representando as entidades ambientalistas no CONAMA, né, e nós tivemos aí, né, esse absurdo que foi feito do CONAMA, né, com a criação desse bingo, hein, Acauí? Como é que a gente pode chamar esse sorteio para descaracterizar a participação da sociedade civil na composição do CONAMA, né, que já era uma participação deficitária, minoritária, né, mas ainda assim existia, né, e hoje completamente descaracterizado. Né? Por que eu destaquei o Acordo de Escazú? Por que eu falei do CONAMA? Porque na DPF 623, a ministra Rosa Weber, né, ela, embora o Acordo de Escazú não tenha sido ratificado pelo Brasil, ela, na sua fundamentação, justamente trouxe a importância do Acordo de Escazú, dos direitos ambientais de participação, que são consagrados lá na Declaração do Rio, no princípio 10 da Declaração do Rio, essa tríade de direitos de participação, ou direitos de acesso, enfim, ou seja, e ela consagrou a importância, né, e deu a ênfase, né, justamente nos direitos ambientais de participação como sendo algo absolutamente crucial, né, numa perspectiva do Estado Democrático de Direito, edificado no Brasil em 1988, ou seja, né, da democracia participativa ambiental. Né, inclusive, ela alega, né, uma flagrante violação, e olha que interessante, né,
para a gente que trabalha com essa discussão do princípio da proibição de retrocesso em matéria ambiental, né, que cada vez mais o STF também, né, tem se posicionado, felizmente, de forma, né, bastante consistente nesse sentido, ela consagrou, né, o princípio da proibição de retrocesso na sua vertente ou perspectiva institucional, porque o esvaziamento da participação da sociedade civil em matéria ambiental representa, por óbvio, né, um déficit democrático participativo, né, nessa conformação desse órgão colegiado, né, que foi criado lá pela Lei 6938 de 81, que está na estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, né, ou seja, com seu poder regulamentar. Aliás, tem inclusive reconhecido, né, Carlos, outra decisão da ministra Rosa Weber, que tem a ver com aquele revogaço da Resolução 500, né? Está um desafio realmente, né, para o STF conseguir segurar essa tentativa de passar boiada. Mas lá naquele outro caso, inclusive a ministra Rosa Weber reconheceu o status de fonte normativa primária, né? Ou seja, dada a sua natureza abstrata e geral das resoluções do CONAMA, e a ela se aplica, inclusive, o princípio da proibição de retrocesso também, né? Quando se discutiu a Resolução 302 e a Resolução 313, felizmente, né, se negou a eficácia, né, se afastou a vigência da Resolução 500, que fazia um revogaço de diversas resoluções do CONAMA, entre elas uma fundamental envolvendo a proteção de áreas de preservação permanente, né, de biomas, ecossistemas de restinga e dunas, etc. Então, a gente tem um cenário, pessoal, que o sistema de justiça, as instituições como a Defensoria Pública, né, em especial com esse olhar preocupado, porque não tenham dúvida, né, isso já está acontecendo hoje, né? A degradação ecológica, né, ela se encontra amarrada, né, impactando de forma mais acentuada justamente aqueles grupos sociais mais vulneráveis, né? E aí que entra em cena justamente o papel da Defensoria Pública, né, de levar ao sistema de justiça, com sua atuação extrajudicial ou judicial, quando não houver alternativa, né, de fazer o enfrentamento de determinadas questões, mas me parece que hoje, né, a Defensoria Pública tem que sim, né, como o Acauí colocou de forma tão clara, como, né, o nosso defensor público geral também se posicionou, ou seja, e o Núcleo de Direitos Humanos há muito tempo, né, sempre também com essa articulação importante, né, com a sociedade civil, né, com as entidades que militam no âmbito ambiental no estado de São Paulo, né, em outros lugares, enfim, isso é fundamental, de fato, para a gente, né, conseguir fazer o devido enfrentamento, né, porque não tenham dúvidas que a questão climática, né, ela vai impactar, né, em especial, né, aqueles que são os nossos usuários do serviço público essencial prestado pela Defensoria Pública, né? Com isso eu faço, né, finalizo a minha intervenção, peço desculpa se me alonguei alguns minutos, talvez além do meu limite, e parabenizo mais uma vez, né, todos e todas envolvidas aqui, né, na organização desse evento, né, que é extremamente importante de ser, de fato, né, da gente poder levar essa discussão e publicizar esses temas todos.